A paz de Deus, povo do Glória. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Deus guarde a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Jean, de Campinas. Hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de hermenêutica. Hoje nós vamos falar sobre a lei do sentido comum. Amém, meus irmãos? Porque está havendo muitas heresias dentro das pregações, que se os nossos irmãos olhassem um pouco, se os nossos irmãos olhassem um pouco para a hermenêutica, não cometia tantos erros nas pregações. Então, irmãos, o que eu quero falar sobre a hermenêutica da lei do sentido comum. Eu falei da lei dei aula da lei da revelação, da submissão. Agora a lei do sentido comum, a hermenêutica. Porque no meio dos nossos irmãos, no meio das pregações, o que está ocorrendo é o seguinte: o que está ocorrendo é que os irmãos leem a palavra de Deus, mas na hora de aplicar o texto, da aplicação pessoal para a igreja, os irmãos fogem da visão do texto, das pregações. Na nossa liturgia, irmãos, parece uma doença, parece um câncer maligno nas pregações, misericórdia. Eles colocaram na nossa liturgia da CCB, eles colocaram, como é que posso explicar isso, irmãos? O seu tempo, a sua liturgia acima da Sagrada Escritura. A sua forma litúrgica, eles colocaram ela acima da Sagrada Escritura. Então, a pregação tem que ser, eles colocaram aquele negócio. O povo vem na igreja, para uma resposta. Então ele quer dar o pregador quer dar essa resposta de todo jeito para o coração da igreja. Eles querem dar a resposta que eles querem dar. Irmão, a porta vai abrir na sua vida. Irmão, vou te dar uma faculdade, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Mas se você vê bem no conceito bíblico, na Sagrada Escritura, não tem isso. Os apóstolos não pregou isso, Jesus Cristo não pregou isso, os profetas não pregaram isso. Então, eles colocam isso nas pregações, entendeu? Por causa da forma litúrgica, por causa da sua cultura religiosa. O que aconteceram? Eles colocaram na mente da igreja, na mente do povo, que eles têm que ir na igreja buscar a palavra. Que eles têm que ir na igreja buscar a palavra. A paz de Deus, Raquel. Seja bem-vinda. Eles colocaram na mente da igreja que o pessoal tem que ir na igreja buscar a palavra. Mas não tem isso, irmão. Você tem que ir na igreja para adorar a Deus, oferecer o seu culto de adoração a Deus. Essa é a função dos adoradores. O Senhor Jesus falou que assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Então, nas pregações, essas pregações, eu vou te dar isso, eu vou te dar faculdade, eu vou te dar carro. Então, eles estão torcendo o texto bíblico. Estão torcendo o texto bíblico. Não existe esse tipo de... Onde você viu o apóstolo pregar esse tipo de pregações? Onde você viu Jesus Cristo ensinar esse tipo de pregações? Não tem isso, irmãos. Não tem. Então, o erro está não na leitura
da Sagrada Escritura, mas está na aplicação, na exegese do texto. Você tem que tirar do texto que está no texto, não colocar no texto que não está no texto bíblico. Então, é isso que está acontecendo. Dá vergonha de ver as pregações das nossas liturgias. Não consigo, a gente não consegue assistir uma pregação inteira. Os irmãos começam a pregar, lê uma coisa e prega outra, faz uma aplicação totalmente distorcida da palavra de Deus. Mas vamos lá. Hoje a aula vai ser sobre a hermenêutica sobre a lei do sentido comum. Amém? Vamos lá. O que você quer dizer? Deixa eu baixar um pouco esse som aqui. O que você quer dizer com essa lei? É que onde certa palavra é usada nas Escrituras, deve-se entendê-la em seu sentido mais comumente aceito em todo caso onde é possível. Pensando um pouco, perceberá a razão para essa lei. Se Deus tivesse a intenção de dar uma revelação de si mesmo à humanidade, é esperado, primeiro, que ele a daria em palavra que o homem pudesse entender facilmente, e não encobrir o sentido em termos misteriosos e desconhecidos. A palavra de Deus é chamada de revelação. No grego, que dá Apocalipse, porque revela sua vontade e caminho ao homem. Se sua palavra tivesse o objetivo de esconder sua vontade e caminho ao homem, teria sido chamada apócrifa. A palavra grega, apócrifa, algo escondido, que jamais é o caso, conforme observamos antes. Em Deuteronômio 29, deixa claro que as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. E o Senhor dá testemunho de sua determinação de revelar sua verdade em outros lugares. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, como diz lá em Amós 3, no versículo 7. Essas duas passagens assim mostram que o que Deus revela ao homem é bem pertinente a ele, e o que é mantido em segredo dele não tem nenhuma relevância para ele, nem é ele responsável por isso. A obscuridade deliberada é impensável numa revelação. Mas se essas coisas são assim, então é óbvio que ao dar uma revelação de sua vontade ao homem, Deus não obscureceria deliberadamente o sentido dela, mas a apresentaria nos termos mais claros necessários para o homem entendê-la.
Se fosse de outro jeito, não se poderia fazer com que o homem prestasse contas por conhecê-la, pois até mesmo a lei humana reconhece o princípio e declara que nenhuma lei obscura tem alguma força obrigatória. Se cremos que a Bíblia é a revelação de si mesmo e sua vontade ao homem, então devemos também crer que ela será expressa em termos que o homem possa entender e certamente indicar isso. As centenas de exemplos em que as Escrituras dizem, então, falou Deus todas estas palavras, ou veio a palavra do Senhor, e outras declarações semelhantes que indicam que o que é entregue é compreensível àqueles a quem é falado. Glória ao nome do Senhor. Por esse motivo, não temos a liberdade de entender qualquer palavra em qualquer sentido, exceto seu sentido mais natural e comumente aceito, exceto em raras exceções, que consideraremos mais tarde neste estudo. Alguém bem disse: se o sentido comum de uma palavra faz sentido, então não busque outro sentido. A tolice de fazer de outro jeito foi mostrada nos primeiros dias da história cristã, pois até hoje o entendimento de muitas pessoas acerca das Escrituras foi arruinada pelas interpretações loucas que certos antigos comentaristas da Bíblia aplicaram às Escrituras. Orígenes, em 185 e 254 depois de Cristo, de Alexandria, um dos tais chamados pais da igreja popularizou espiritualização, até mesmo dos textos mais simples, e ensinando que eles sempre tinham algum significado misterioso e oculto, que não era óbvio ao crente comum. Seu método de descartar até os ensinos mais claros foi seguido por alguns em todas as gerações. É claro, o ego do pregador se sente bajulado se ele puder achar nos textos simples o que não é evidente para ninguém mais. E isso explica, em grande parte, a popularidade de tais meios não bíblicos de lidar com a Bíblia. Um desejo orgulhoso de obter glória para si é sempre uma tentação para qualquer um, inclusive pregadores. Tendo dito isso, deve-se reconhecer que a parte das Escrituras que tem sentidos simbólicos ou representativos, pois o próprio Senhor e seus escritos inspirados às vezes mostram isso, mas devemos ter o cuidado de não inventar tais interpretações e principalmente nunca ir atrás de tal modo de interpretação que menospreze o sentido literal do texto. Vamos dar uma pausa aqui. O Senhor Jesus falou assim: Pai, graças te dou. Olha a oração do Senhor. Graças te dou, ó Pai, por ter ocultado aos sábios e entendido e revelados aos pequenininhos, aos simples. Então quer dizer que a graça, a sua palavra,
a sua mensagem, ela tem um sentido simples para que toda pessoa possa entender e compreender a Sagrada Escritura. Não devemos colocar no texto aquilo que não está no texto. Os pregadores têm fantasias na sua loucura de pregação, nas suas loucuras, de colocar no texto o que não está no texto. Fazendo exegese, não exegese. Exegese é colocar no texto o que não está no texto. Então se torna uma certa loucura na mente dos pregadores. E hoje, irmãos, hoje nós temos uma facilidade, hoje a mente da nossa geração está mais aberta. Olha, há 20, 30 anos atrás, os pregadores da nossa liturgia, eu falo da nossa liturgia da CCB, das desistências, que tem os mesmos padrões de pregações, que as outras igrejas estão mais adiantadas nas pregações da palavra de Deus. Há 20, 30 anos atrás, na nossa liturgia, os pregadores pregavam a palavra sem fazer fiura, sem ficar colocando no texto que não está no texto. Entenderam? Vamos para frente. Mas que frequentemente a única razão para não se querer entender uma palavra ou texto em seu sentido mais comumente aceito é que essa palavra ou texto entra em conflito com preconceitos pessoais. Aí, ó. Com preconceitos pessoais. Podemos usar como exemplo principal disso a controvérsia que se travou durante os últimos 4 ou 5 séculos, por causa das palavras gregas que são traduzidas batizar e batismo. Na maioria das vezes, no Novo Testamento, durante os primeiros 13 séculos ou mais dessa era, ninguém questionava o fato de que essa palavra grega significava o ato de imergir ou imersão. Essas palavras sempre tinham a ver com a introdução de alguém ou algo numa solução ou material penetrável. Era uma verdade clara como o sol. Mas, começando no século XIV, muitas igrejas começaram a se afastar da imersão como o modo correto da ordenança cristã, como o pré-requisito de ser membro da igreja. E quando os batistas da época a desafiaram nessa questão, elas tentaram justificar seu afastamento, pondo em dúvida os significados comuns das palavras. E essa prática tem continuado até hoje entre os desobedientes. Contudo, poucos eruditos religiosos de qualquer renome arriscarão sua reputação negando que o sentido básico dessa palavra é de imergir, mergulhar, abluir-se ou submergir. Quando este escritor está preparando seu livro-texto, estudo acerca da verdade da igreja. Alguns anos atrás, ele pesquisou literalmente centenas de testemunhos dos léxicos gregos, acadêmicos gregos, comentaristas bíblicos,
professores de seminários e outros com relação a esse assunto. Ele descobriu que antes dos últimos 100 anos, aproximadamente, só 2 nomes importantes negavam que esse fosse o sentido mais comum de batismo e batisma. Um desses foi um conhecido teólogo que, por sua própria confissão, não era um especialista em línguas. O outro era o renomado léxico grego, Liddell Scott. Mas eles receberam tantas críticas de todas as áreas do cristianismo por darem aspergir como um sentido possível, que em sua edição seguinte eles o removeram completamente e não lhes fizeram nenhuma referência. Os acadêmicos sinceros são compelidos a admitir que a imersão é o sentido principal dessas palavras. Muitos pregadores modernos, em seu esforço para justificar sua prática não bíblica de aspergir ou derramar e chamar isso de batismo, têm tentado voltar atrás no sentido secundário e metafórico dessas palavras gregas, que podem ser cobrir completamente. Mas até mesmo isso não lhes dá nenhum consolo ou ajuda, pois o sentido metafórico ainda se baseia no sentido literal da palavra e não pode ser oposto em sentido a ela. Em nenhum outro caso que conhecemos, o sentido comum de uma palavra é mais bem estabelecido, ou a tolice que acompanha o ato de se afastar do sentido comum mais evidente do que no caso do mandamento do batismo. Assim, isso ilustra a grande importância na interpretação bíblica de perseverar no sentido principal das palavras bíblicas. Nem é o batismo o único exemplo da violação desse princípio, pois a palavra grega, que é traduzida igreja, eclésia, tem da mesma forma sofrido muito abuso, resultando no que é quase mundialmente ensinado com um falso sentido. Essa palavra grega deriva-se de ek, fora, de, e kalel, chamar. Como verbo significa convocar e foi comumente usado desse jeito no grego. Como substantivo, refere-se a uma assembleia convocada e jamais é usada no Novo Testamento ou na versão grega do Antigo Testamento, nem nos apócrifos com qualquer outro sentido. A ideia de uma igreja visível e universal nunca foi apresentada até 2 ou 3 séculos depois de Cristo. E quando foi apresentada, veio de homens arrogantes, ambiciosos, que desejavam ser senhores soberanos sobre mais do que as assembleias locais. E mais incoerente ainda, a ideia de uma igreja invisível e universal é de época bem recente, sendo inventada nos dias da Reforma. Contudo, um cristão hoje será isolado como um completo herético se ele apenas expressar dúvida acerca da igreja. Sendo universal, essa questão é tratada extensivamente
no volume 1 da mencionada obra do autor acima. Mas dissemos que, em raros casos, seria justificável afastar-se do sentido principal de uma palavra e aceitar um sentido secundário, sob quais circunstâncias. Isso seria assim: somente seu sentido principal de uma palavra, se aceito, se chocasse violentamente com alguma outra doutrina ou interpretação. Mas isso será um acontecimento bem raro, muito mais comumente quando isso se aparece ser o caso, vê-se a que é um conflito inventado, feito a fim de justificar o ato de deixar o sentido principal. Ou então, o conflito evidenciará que uma ou outra das duas interpretações aparentemente em conflito é errôneo. E como dissemos, tal exemplo em que temos justificado para deixar o sentido principal em troca de um sentido secundário será bem raro. No entanto, isso ocorre em raras ocasiões. Mas mesmo então, tal troca jamais contradirá o sentido principal, nem lhe será contrário, a menos que a palavra tenha um prefixo ou uma partícula adversativa ligada a ela, que a contradiga, que é comumente feito, mas isso confirma o sentido principal de uma palavra, em vez de justificar um afastamento do sentido. Muitas vezes supõe que a Bíblia foi escrita em tal linguagem técnica que as pessoas comuns não podem entendê-la, e consequentemente que os únicos intérpretes confiáveis da verdade bíblica são aqueles com intuito de doutor. Na realidade, a verdade é quase o oposto, pois as pessoas comuns, se nasceram de novo e são habitados com o Espírito de Deus, geralmente entenderão as palavras das Escrituras em seu valor mais aparente, e daí não buscarão ir além do sentido comum dos termos. Por outro lado, os que são doutores da lei, e não estamos condenando a educação nem os títulos em si, nem a tendência de ficar insatisfeito com o sentido básico de uma palavra, mas querem se aprofundar mais do que o sentido superficial. O resultado é que eles se inclinarão a ignorar o sentido comum. A educação formal é boa e todo cristão deve se esforçar para obter tanto quanto puder, mas a tragédia é que em muitos círculos religiosos acham erradamente que a posse de um título ou dois automaticamente significa que uma pessoa é um homem espiritual, e tal não é o caso. O mundo religioso está cheio de religiosos sem salvação, que têm muitos títulos elevados, mas não têm percepção para entender a verdade espiritual, independente de quantos títulos o homem natural tenha. Ele não entenderá a verdade espiritual. 1 Coríntios 2,14. Às vezes, o próprio orgulho influencia o desejo de fazer indiferença ou questionamento
do sentido comum de uma palavra nas Escrituras. E isso já levou a alguns dos maiores debates e conflitos sobre palavras. E é interessante que o grego lokamatio, de onde extraímos nossa palavra em português, logomáquia, ser contencioso sobre palavras, se acha no contexto imediato da demonstração de Paulo a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, etc. Pois está escrito: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavra, que para nada aproveitam, e são para perversão dos ouvintes. Em 2 Timóteo 2,14. Aliás, Paulo várias vezes avisa contra contendas acerca de palavras, em 2 Timóteo 2,23. Em Tito 3, no versículo 9, e ele declara que essas contendas acerca de palavras brotam do orgulho e ignorância. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, tais quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Em 1 Timóteo 6, de 3 a 5. E não desejamos ser mal entendido aqui, como se fosse contra a formação educacional ou o estudo das línguas originais ou os sentidos mais profundos das palavras bíblicas, pois essas são todas boas coisas e devem ser buscadas, mas deveria ser evidente para todos que as palavras da revelação de Deus devem ser adequadas para os ignorantes e não os sábios. Quando consideramos que não são muitos os sábios segundo a carne, que são chamados, em 1 Coríntios 1, no versículo 26, pois ao chamar seu povo do meio dos ignorantes, da chamada em termos, no meio dos ignorantes, fracos e ignóbeis, Deus deve necessariamente escolher as palavras da chamada em termos simples e fáceis de entender. Foi por esse motivo que Paulo não deu muitas importância para falar em língua estrangeiras entre os coríntios, pois não lhes era proveitoso, a menos que se empregasse palavras fáceis de entender. Assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis. Glória ao nome do Senhor. Como se entenderá o que se diz? Porque estarei como que falando ao ar. Em 1 Coríntios 14, 9. Ao interpretar as Escrituras, devemos primeiramente reconhecer que elas são uma revelação da pessoa e vontade de Deus ao homem. E, portanto, são expressas em terminologia humana comum. Não devemos desnecessariamente complicar sua mensagem, aplicando sentido incomum às suas palavras. O orgulho do intérprete da palavra poderá ficar
exaltado se parecer que ele tem a capacidade de descobrir muitas verdades misteriosas a partir de uma escritura aparentemente simples e aberta. Contudo, isso não servirá para a edificação dos ouvintes comuns. O que é o mais importante? Que os frutos amargos do método de origem de espiritualizar até mesmo os textos mais simples das Escrituras nos sejam de aviso contra tais práticas. Glória ao nome do Senhor. Bendito é Deus. Irmãos, aqui dá para nós entender claramente. Nós estamos na terceira aula de exegese. São 15 aulas que eu vou dar aos nossos irmãos. E quero pedir para os nossos irmãos: saia desse foco litúrgico que há mais de 100 anos aí, que encravou no coração da irmandade, dos simples, essa tendência de você ter que pregar para suprir o ego da igreja. Aqueles que vão buscar palavra para viagem, palavras para casamento, palavras para emprego, irmãos, entenda uma coisa, igreja. Quando Adão caiu no jardim do Éden, o Senhor falou para Adão assim: agora você vai trabalhar, vai comer do fruto da terra, você vai procurar o seu espaço agora e vai conquistar com sofrimento. Antes, ele ia trabalhar no jardim do Éden, mas sem sofrimento, porque estava tudo aberto na sua própria consciência. Agora você, igreja, irmão e irmã, a terra está aí para nós conquistar o nosso espaço. Você tem que procurar se profissionalizar para conquistar o seu espaço, para o seu próprio alimento. Quem mora na área rural, ele vai ter que plantar para poder comer, colher. Ele não precisa buscar palavra para poder plantar. Ele conhece as estações do tempo. O agricultor conhece as estações do tempo, para a época de plantar, a época de colher. Nós que moramos na cidade, devemos que ter uma profissão para que possamos buscar o sustento para nossa casa. É obrigação de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano. Você não precisa ir na igreja buscar uma palavra para isso. Acorda, igreja. Eu vou buscar uma palavra para o emprego. Entenda uma coisa, está escrito na palavra de Deus: Deus odeia o preguiçoso. Deus odeia o preguiçoso. Então, outra coisa, o preguiçoso muita coisa deseja e nada alcança. Sabe por quê? Porque ele não sai do lugar. Ele não sai. Quantos preguiçosos só vivem buscando palavra? E come na casa do irmão aqui, come na casa do outro irmão ali, fica fazendo visita para se alimentar. Quantos pregadores da palavra de Deus que ele fala assim: não, eu vou viver do evangelho. Vou viver do evangelho. Não quer trabalhar não, quer viver do evangelho. Quantos pastores? Vou viver do evangelho, não quer trabalhar não, quer viver do evangelho. Então tá bom. Você pode viver do evangelho. Porque um psicólogo, ele vive da psicologia, não vive? Cada um na sua profissão, ele vive. Você quer viver do evangelho? Então você vai ter que ter tempo.
É 4 horas da manhã, quem te ligar, 2 horas da manhã, ó, irmão, vem aqui na minha casa agora, você tem que levantar, você tem que ir. Você não quer viver do evangelho? Então você tem que ir. Agora, se você não tem essa capacidade de ir, atender em qualquer circunstância de horários, ou em qualquer caso, então você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar para você viver. Tá bom? Esse negócio, eu buscar uma palavra para me casar. Irmão, a confirmação do casamento é o amor. Deus não confirma isso. A nossa liturgia está muito atrasada no tempo. Muito atrasada mesmo, misericórdia. Quanto que o povo... Rapaz, ó, aqui ó, tem um exemplo claro aqui. O rapaz foi aqui na igreja aqui buscar a palavra. Buscar a palavra. Deus está mandando ele para tal lugar. Foi, quebrou a cara, perdeu tudo, voltou, está aqui. Irmão, busquei a palavra errada. Ué, não foi Deus que falou? Então, são pregações que pregadores colocam no texto por causa da liturgia, por causa da cultura, da sua prática religiosa. E muitos casamentos destruídos, muitas famílias que foram à falência. Por quê? Porque não estão pregando a palavra de Deus. Não estão pregando a Sagrada Escritura. Estão colocando no texto que não está no texto. Estão criando revelações que não é revelações. Fala. Então, irmão Jean, então você é contra a revelação? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Desde que a revelação procede do coração das Escrituras. Procedeu do coração das Escrituras, está amparado na Escritura, prega a palavra. Mas o que acontece na cultura nossa, da nossa liturgia, é isso. Isso virou um câncer maligno. A igreja não cresce espiritualmente, a igreja não aprende espiritualmente, a igreja não aprende sobre soteriologia, a igreja não aprende sobre adoção, a igreja não aprende sobre a doutrina do pecado, a ramatologia, a igreja não aprende a doutrina da antropologia, a doutrina do homem, a igreja não aprende sobre a teontologia, a doutrina de Deus. Pergunta para qualquer irmão aí da nossa liturgia, irmão, o que é emanência e transcendência? É um dos atributos de Deus. Ele não sabe, mas ele ora, não ora? Quando você ora pedindo o que, Senhor? Dentro da sua transcendência, na sua emanência, quer dizer, vem, sai do seu tempo, eros, entra no meu tempo, cronos, que nós estamos cronologicamente. Nós vivemos no tempo cronológico, por isso que nós nascemos, crescemos, produzimos e morremos. Mas Deus é de eternidade. Então, Ele vai sair da sua emanência, dentro da sua transcendência, e vir com a sua ação na vida nossa. E por isso que nós oramos a Deus e pedimos a Ele, para que Ele venha nos socorrer dentro das nossas aflições e necessidades. Mas você já aprendeu isso na nossa liturgia? Você chegou a aprender isso? Alguém ensinou isso? Por quê? Porque são cegos contratando cegos. O que o Senhor Jesus falou para os fariseus? É um cego seguindo o outro e ambos caem no buraco. É isso, é o sincrotismo religioso. Não quer aprender da Sagrada Escritura, não quer aprender da Palavra de Deus, é um cego seguindo o outro. Você pode ver, e quando aparece um que entende um pouquinho, que procura entender um pouco, eles chamam de arrogante. Fala lá, e vem esse irmão com teologia, e vem esse irmão com teologia. Sabe por quê? Porque são ignorantes. São ignorantes. São ignorantes intelectual e espiritualmente na Sagrada Escritura.
e não aceita, irmão, não aceita. A nossa liturgia, esse propósito de pregações, estão adulterando a palavra de Deus. Estão adulterando a palavra de Deus. Estão colocando no texto o que não está no texto, estão pregando palavras que não é a palavra de Deus. Então, examina, você, irmão e irmãs de irmão, examinam a sagrada, faz que nem os bereanos. Tá aqui, lê Atos, acho que é 17, de Atos, de 13 em diante, lê lá, os bereanos consultavam a palavra de Deus para ver que o que os apóstolos estavam pregando estavam dentro da Sagrada Escritura, estava compatível com a Sagrada Escritura, porque o que for fora daquilo não é a palavra de Deus. 90% das pregações da nossa liturgia não é palavra de Deus, não está te alimentando, não está te ensinando, não está te estruturando. Se um dia recolher, tiver uma lei universal no mundo que vai recolher toda a Sagrada Escritura, os pessoal da nossa liturgia vão morrer de fome, porque dentro dele não está escrito a palavra de Deus. Dentro dos vossos corações não está escrita a palavra de Deus. Você já leu o Salmo 119? Ele tem perígrafo de 8 versículos. Cada perígrafo de 8 versículos. E cada perículo daquele tem uma letra hebraica. E você pode ver que é tudo em ritmo poético, para que o povo gravasse dentro deles, a Sagrada Escritura, a lei de Deus. A lei de Deus, ela tem que ser gravada no nosso coração. A Escritura tem que estar dentro de você, gravada dentro de você. E como eu faço isso? Lendo, estudando, examinando. Tem que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, mantém-te firme naquilo que você aprendeu desde criança. O que ele aprendeu desde criança? O que os pais ensinavam? A Sagrada Escritura, a lei de Deus. Hoje, a família nossa, as nossas famílias não ensinam as Escrituras para as crianças, para os próprios filhos. Não ensinam. Aí depois fica orando, chorando, porque o filho está na droga, porque o filho está no mundo do pecado. A igreja da nossa liturgia não ensina as crianças. Não tem ensinamentos bíblicos na nossa liturgia. A maioria dos nossos pais, hoje, não vamos generalizar, não vamos colocar todo mundo, mas a maioria deixou de educar os seus próprios filhos. Por causa da correria da vida, porque nós temos que trabalhar, porque nós temos que correr de um lado para o outro. Sabe quem é os pais dos nossos filhos? A creche, a tiazinha lá da creche. Tem mais relacionamento com os nossos filhos do que nós pais. Então nós deixamos de ensinar em casa e jogamos para a creche ensinar. Sai da creche e vai para a escola ensinar. Então aquilo que for tortuoso, eles vão aprender. Aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, ele vai aprender. Então entenda. Volta para a Escritura. Igreja, cristãos. Volte para a Escritura. A igreja tem que voltar para a Escritura. Entendeu? Na próxima aula nós vamos falar de mais coisas. Então nós estamos na terceira aula. Deixa eu ver que eu marquei aqui. Tá aqui no grupo, tá? Depois se vocês quiserem pegar do começo, tá lá. A hermenêutica, a lei da revelação, foi a primeira aula. A segunda aula foi a hermenêutica, a lei da submissão. A terceira aula que é essa, a lei do sentido comum das palavras. Então,
Os irmãos procuram se interagir com a voz de Deus que está aqui dentro. Com a voz de Deus. Nosso país, é difícil uma casa que não tem uma Bíblia. Mas é difícil uma casa que conhece a Bíblia. Amém? Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado. Quero falar com vocês também, amanhã teremos a mensagem da palavra de Deus. Amanhã, à noite, às 10 horas da noite, nós vai ter a mensagem da palavra de Deus. Amém? Para abençoar a sua vida, o seu final de semana, para que você reflita na palavra de Deus. Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado. E compartilhe a nossa live. Outra coisa, eu tenho um canalzinho no YouTube. Daqui a pouco eu vou postar mensagem lá e vou jogar lá no grupo de volta. Os irmãos se inscrevam, ajuda nós lá. Nós tá crescendo, nós tá pequenininho, comecei agora. Faz um mês aí que eu comecei lá. Estamos com um pouquinho, mas ajuda nós na comunhão, tá bom? Deus seja louvado. Tá com Deus.